Na maioria dos animes tem mortes, só que em Jigokuraku essas mortes começam desde o primeiro capítulo e vão até o final. E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar todas as mortes de Jigokuraku, desde a primeira até a última. E eu vou fazer isso numa ordem cronológica, desde a primeira que aconteceu até a última. E também eu vou dar um pouco de contexto pra você não ficar perdido, então você tem que ficar comigo aqui até o final pra saber como cada personagem morreu em Jigokuraku. E se você puder, se torne membro, que você vai estar ajudando muito com o meu trabalho para sempre continuar produzindo cada vez mais por aqui. E você também recebe vários benefícios, então quem já se tornou membro, muito obrigado. E se você não puder, se inscreve aí com o sininho ativado para sempre estar recebendo um vídeo novo de Jigokuraku por aqui. Valeu, gente, e esse vídeo vai ter spoiler. Kenyo o Deformado. O Kenyo foi um dos criminosos mandados para a ilha e acompanhado pelo Kisho do clã Yamada. E ele foi o primeiro a morrer numa luta contra o Gabimaru, que ele mesmo começou e acabou morrendo. E vale lembrar que o Kisho que estava acompanhando ele nem interferiu na luta. Aizen. Quando o Aizen chega na ilha, ele tá com o prisioneiro dele, o Rokurota, que tá numa canoa dormindo. Só que o Rokurota acorda e fala que tá com fome. E no mesmo instante o Rokurota vai com a palma da mão pra bater no Aizen. E o Aizen vai pra cima também com a espada dele. Só que o Rokurota acaba esmagando o corpo do Aizen, só com a palma da mão dele. E essa foi a segunda morte. Horubo. O Horubo é outro criminoso que tem um apelido de monge, e antes de descer do barco para entrar na ilha, o Horubo tentou matar o Chobi se enrolando nele, só que ele não conseguiu e ele acabou sendo morto pelo próprio Chobi. Akagino. A Akagino também é uma criminosa que foi para a ilha e o fiscal que estava acompanhando ela era o Shion, e dentro da ilha ela meio que começou a seduzir o Shion, só que o Shion, como um cavaleiro, não gostou daquilo e a Akagino morreu pelo Shion. Moro. O Moro foi um criminoso que fez sua própria religião e dentro da ilha ele meio que fez um acordo com a Yuzuhira para os dois se ajudarem na ilha, mas a Yuzuhira seduziu o Moro e fez várias experiências com ele para descobrir como funcionava a ilha, e foi experimentos com insetos, e um desses experimentos o Moro acaba sendo picado por um inseto que transforma ele numa pessoa flor. Ele passa pela arborificação e não foi falado mais nada dele. Kisho. O Kisho é um dos espadachins do clã Yamada e supervisor do Kenyo. E como o Kenyo foi morto pelo Gabimaru, ele voltou pro barco, só que não foi mostrado como ele morreu. Só mostra o Tenza e a Nurugai encontrando ele arborificado no barco. Isso pode ser porque o monstro polvo que estava no mar arranhou ou acertou um ataque nele, e por isso ele ficou assim. Genji. O Genji é um espadachim do clã Yamada e ele foi supervisor do Moro, só que o Moro morreu, então ele meio que foi junto com a Yuzuhira e o Senta, e eles encontraram um grupo do Gabimaru e da Sagiri, e foi aí que as coisas começaram a dar errado, porque o Rokurota estava andando pela ilha e encontrou o grupo deles, e ele apareceu atrás do Genji, que estava conversando com a Sagiri, e só foi uma lapada com a mão aberta no Genji, bem na lateral do corpo dele, que jogou o Genji pra longe com um buraco gigante no corpo dele, e foi assim que o Genji morreu. Rokurota. O Rokurota também foi um criminoso que foi para a ilha e foi ele que destruiu o Aizen, mas dessa vez ele estava andando pela ilha até achar o grupo do Gabimaru, e foi nessa luta entre ele contra o Gabimaru e a Sagiri que o Rokurota morreu depois da própria Sagiri cortar ele. Tenza. O Tenza é um espadachim do clã Yamada. Enquanto ele estava com a Nurugai na praia da ilha, que é a prisioneira dele, apareceu o Zujin, um dos Tensen. E foi nessa luta contra o Zujin que o Tenza acaba morrendo depois de ter uma batalha insana contra ele, onde o Zujin acaba com o Tenza lançando o Tao nele. Mudan. O Mudan é um dos Tensen da ilha Kotaku, e depois do grupo da Sagiri chegar no Horai, no palácio dos Tensen, o Mudan aparece e vai lutar contra todos eles, contra a Sagiri, a Yuzuhira e o Senta que estavam juntos. E no primeiro momento eles conseguem derrotar ele, mas não totalmente, porque o Mudan se transforma na segunda forma dele, e nesse mesmo tempo o grupo do Shion aparece, ele e a Narugai, e daí pra frente foi um show do Shion. O cara enfrentou a segunda forma do Mudan com a ajuda da Nurugai e da Sagiri, mas para derrotar o Mudan só foi possível por causa do Senta, que disse exatamente onde cortar o Mudan, que seria no tandem dele, e o Shion fez isso, o que levou à morte do Mudan. Senta. O Senta é um espadachim do clã Yamada, e quando ele chega no Horai com a Sagiri e a Yuzuhira, eles encontram o Mudan, onde eles lutam contra o Mudan, e todos eles conseguem derrotar o Mudan por um momento, e o Mudan fica todo destruído no chão com várias flores saindo dele, que é a habilidade dele de regeneração. E nesse momento ninguém estava percebendo,
mas o Mudan ataca a Yuzuriha com um cipó que tem uma flor com um ferrão na ponta, só que bem na hora o Senta aparece na frente e é picado no lugar da Yuzuriha e por consequência o Senta passou pela arborificação. Kumokiri. O Kumokiri é um ninja da Aldeia da Pedra e ele foi um dos ninjas que foram na segunda frota para a ilha Kotaku, só que dentro do barco os samurais estavam desconfiados dos ninjas e ele mesmo sugeriu para os samurais escolherem qualquer um para ser morto, para tirar essa desconfiança, como um sinal para eles confiarem nos ninjas. E o Kiyomaru, um dos espadachins Yamada, escolheu o próprio Kumokiri para isso, que pegou a espada dele e atravessou nele mesmo, morrendo no barco. Lan. O Lan é um dos Tenshin da ilha Kotaku e ele foi morto depois de encontrar o grupo do Gabimaru, que tava ele, a Yuzuriha, a Sagiri e a Mei. E nessa luta o Gabimaru e a Yuzuriha trabalharam juntos contra o Lan. E no começo da luta o Lan estava muito superior, mas não durou muito porque o Gabimaru e a Yuzuriha conseguiram acertar vários ataques nele. E como todo Tenshin, ele se transformou na segunda forma dele, que aí ele voltou a ficar superior na luta. Mas não por muito tempo, porque tanto a Yuzuriha quanto o Gabimaru conseguiram derrotar o Lan. Com tudo que eles tinham, o Gabimaru usou todas as técnicas de fogo dele e a Yuzuriha usou todas as técnicas de líquido corporal dela. E o interessante é que depois desses ataques, o Lan perdeu a segunda forma dele, porque ele não estava conseguindo se regenerar dos ataques e também por causa que a segunda forma gasta muito Tao. E por fim, quando ele estava na forma base dele, a Yuzuriha cortou o Tandem do Lan. Jufa e Taofa. Na invasão do Hourai, o grupo do Gandetsusai, que tinha o Fushi, o Toma e o Chobi, encontraram o Jufa e a Taofa e eles começaram a lutar. O Chobi e o Toma contra o Jufa e o Gandetsusai e o Fushi contra a Taofa. E nessas duas lutas o grupo do Gandetsusai foi superior, até conseguir destruir a Taofa. E com isso o Jufa percebeu que a parceira dele tinha perdido e foi aí que eles dois se juntaram para se transformar na forma Kishikai. E a partir daí, na forma Kishikai, o Jufa e a Taofa ficaram superiores na luta usando todas as habilidades que eles tinham. Só que o trabalho de equipe do Gandetsusai, do Fuji, do Toma e do Chobi foi muito bem, e eles conseguiram matar o Jufa e a Taofa com um corte destruidor de portões do Gandetsusai, que cortou a forma Kishikai no meio. E eles voltaram para a forma normal e o Toma junto com o Fushi cortaram um tandem deles dois e por consequência eles morreram. Zujin. O Zujin é um dos Tenshin da ilha Kotaku e na invasão do Hourai, quem ficou para lutar contra o Zujin foi o próprio Shion e a Narugai. Mas nessa luta o Shion estava lutando basicamente sozinho e ele estava destruindo o Zujin. Mas o ruim é que o Zujin sempre se regenerava e com isso o Shion estava bem cansado. Só que por outro lado, de tanto cortar o Zujin, ele também estava na forma envelhecida dele, por causa que ele estava quase sem Tao. Mas o Zujin de alguma forma caiu dentro de um rio que possivelmente tinha Tan, porque quando ele saiu de dentro do rio, ele já estava jovem de novo e com isso o Zujin se transformou na forma híbrida de Kishikai. Não era um Kishikai completo, mas também não era a forma normal dele. E isso deu um aumento gigante de força para ele. E a luta continua agora com a Narugai ajudando o Shion, até que o Shion consegue disparar vários golpes contra o Zujin, que ele não consegue se regenerar tão rápido. E foi aí que o Shion cravou a espada no tandem dele. Fushi. Depois da chegada da segunda frota para a ilha, o Shugen encontra com o Gandetsusai e com o Fushi. E o Shugen estava querendo matar o Gandetsusai para cumprir a lei, já que ele era um criminoso. Mas o Fushi não concordou com isso. Ele queria primeiro tirar todo mundo para fora da ilha, mas o Shugen não aceitou isso. E foi aí que o Gandetsusai começou a lutar contra o Shugen, mas não durou muito porque o Shugen era muito superior. E quando o Shugen ia dar o ataque final, o Fushi chega para defender o Gandetsusai, mas o Fushi não queria lutar. E na mesma hora o Shugen atingiu o Fushi com a espada dele, mas ele não morreu aí por causa da confusão que estava acontecendo na mesma hora que o Zujin tinha se transformado em uma flor gigante. E ao invés do Fushi se salvar, ele resolve usar o pouco de tempo que ele tinha de vida para salvar o Gandetsusai, e depois disso, por causa do ferimento dele, ele acabou morrendo. Shija. O Shija é o segundo ninja mais forte da Vila da Pedra e ele também foi na segunda frota para a ilha. E lá ele encontrou o Gabimaru e eles dois tiveram uma luta insana, onde o Gabimaru e o Shinja estavam usando todas as técnicas que eles tinham. Vale lembrar que a Sagiri também estava observando essa luta. E o Shinja conseguiu ferir o Gabimaru e ele estava quase morrendo. Só que pelo sistema de Tao, quando seu corpo está à beira da morte, mas você quer muito viver, e no caso do Gabimaru, ele queria viver e encontrar a esposa dele de novo,
o Tao do Gabimaru fica muito mais forte. E é aí que o jogo vira. Ele usa a técnica máxima dele, chamas ascéticas no Shija, e o Shija fica acabado, mas não morto. Mas ele já sabia que tinha perdido, então ele bebe alguma coisa e morre. Zujin, parece estranho, mas o Zujin conseguiu sobreviver da morte, não o Zujin que o Xion matou, mas por causa da regeneração, o Zujin ficou criando várias cópias dele porque o Xion tava cortando toda hora o corpo dele. E um desses pedaços do Zujin caiu no rio de Tan, e ele meio que se fundiu com uma flor gigante que tinha no Hourai e se transformou nessa imagem aí na tela. E ele começou destruindo tudo que tava pela frente, mas foi aí que apareceu o Jika. E com a habilidade dele de prever os ataques dos inimigos, ele conseguiu desviar de todos os possíveis ataques do Zujin contra ele e chegar perto do Zujin gigante. E o Jika consegue cortar a parte de cima dele, só que ainda ele não estava morto. E foi aí que aparece o Chobi, que estava na transformação dele. E o Chobi percebeu que o Zujin gigante estava se regenerando, e para isso ele tinha que destruir todas as raízes. E com o poder de manipular os cipós, o Chobi enrola os cipós que ele estava soltando em todas as raízes do Zujin e destrói a fonte que ele usava para se regenerar, fazendo o Zujin morrer. Izusu, depois de todo mundo ter atacado o barco que o Lien estava fugindo, o Lien meio que desintegrou o barco por causa de toda a confusão que estava tendo ali. E o Shugen viu aquilo e mandou a Izusu e o Kyumaru tirarem todos que estavam no barco, sair dali porque estava muito perigoso. Mas enquanto todo mundo fugia, o Lien viu a Izusu fugindo e com o Tao dele, o Lien matou a Izusu com a habilidade de controlar o Tao. Ele simplesmente mirou o Tao na Izusu e fez ela morrer. Kyumaru, no mesmo caso de antes, eles estavam fugindo, mas diferente da Izusu, o Kyumaru estava tentando tirar a Sagiri do barco, mas ele acaba sendo atingido por um pilar de madeira gigante e morrendo. Shugen, depois de encontrar o Lien, o Shugen entrou em uma luta contra ele, mas ele estava perdendo até chegar o Gabimaru e igualar a luta contra o Lien. Só que depois que a Izusu e o Kyumaru morreram, o Shugen ficou com muita raiva e ficou descontrolado atacando o Lien, mas não fazia muito efeito. E foi aí que ele teve a ajuda do Gabimaru, mas quando a luta estava virando de lado, o Lien se transformou na forma Kishikai dele e a luta continuou difícil e o Shugen estava muito machucado, só que ele estava com um Tao gigante e ele continuou indo pra cima do Lien lutando com tudo, mas chegou uma hora que o Tao dele acabou e o Tao é a fonte de vida, e foi nessa luta contra o Lien que o Shugen acabou se desintegrando e morrendo. Oza. O Oza é o chefe da vila do Gabimaru e no final ele foi obrigado a tomar um pouco do Elixir para ver qual que era a reação do Elixir no corpo humano. E como todo mundo já sabe, se vocês já assistiram meus vídeos, o Oza se transformou em uma árvore. Ele passou pela arborificação. O Oza bebeu o Elixir e logo depois ele foi executado. E no lugar do corpo dele cresceu uma árvore. E a razão dele ter bebido é que ele traiu a confiança do Shogun, já que o Shogun contratou os ninjas da vila para ir achar o Elixir e trazer para ele, mas o Oza tinha outra missão na ilha, que era matar o Gabimaru, e por causa disso ele foi executado, mas antes ele bebeu o Elixir. Eu sei que tá faltando algumas mortes aqui, mas eu tô preparando um vídeo específico para cada um desses, então eu achei melhor fazer assim, para eu colocar mais informação de como foi essas mortes. Boa galera, agora comenta aí embaixo qual morte você achou mais tensa, mais pesada, que eu vou estar dando uma olhada. Também comenta aí o tema que você quer ver aqui pro próximo vídeo. E se você for novo aqui, gosta de Jigokuraku, você tem que estar inscrito aqui, porque aí a gente pode conversar sobre Jigokuraku no canal. E também você vai estar sempre recebendo vídeo novo de Jigokuraku por aqui. E tudo isso você tem que estar com o sininho ativado. É tudo isso mais um pouco. Forte abraço galera, valeu, fui!